É. Vou ficar por aqui em pé, que eu não estou tão jovem assim, mas... Pois é, se eu precisar, eu vou sentar na cadeirinha, não é? Gente, é uma alegria muito grande poder estar aqui. Eu estava ali sentada e refletindo a respeito das coisas. Eu cheguei à Alemanha dia 11 e a gente percorreu muitos locais, passamos por muitas comunidades, com muitas casas, passamos por campos verdejantes, flores. Eu que sempre vinha em época de muito frio, era a recomendação dos espíritos, que eu viesse na época da neve. Eu falei, vocês estão ficando doidos? Vocês querem me ver morta? Vocês estão me querendo aí do lado de vocês mais cedo? Não. Nós precisamos de alguém, na época da neve, para que fale de paz, de esperança, para criaturas que estão, às vezes, limitadas fisicamente, até pela neve. E eu falei, mas vocês estão limitados pela neve, não vão me ouvir. Mas eles vão receber as vibrações. Então, nós queremos que você vá na época de neve. Meu Jesus, eu pensava, eu vou desencarnar no primeiro floquinho que eu ver, né? E, entretanto, a gente passou por tantas experiências. Nesse rodar aí, eu não sei em qual cidade, eu me lembro que foi menos sei lá o quê. E eu pensava, agora eu desencarno. E consegui, pela proteção que as casas aqui têm, pela proteção que vocês, os cuidados que vocês têm com a gente, e a gente conseguiu. E os espíritos diziam, você não faz ideia quantos espíritos recebem as energias daqueles que vão aos encontros e se despertam e abrem o coração e liberam energias para esses outros. E eles vão muitas vezes sendo beneficiados sem saber de onde. Aí eu acho que eles resolveram me poupar dessa vez e não falar, pode ir no calor, né? E aí eu pensava, não vou conseguir. Eu ando com umas dores, não sei o quê, um ciático que resolveu me chamar a atenção, e etc. Eu falei, não vou conseguir. E um dia que eu estava se pensando, a Ilda correu e comprou a passagem, eu falei, meu Deus, será que eu dou conta de ir? E aí um amigo espiritual, na reunião, ele disse assim, fique tranquila, foram tomadas providências para que seu corpo esteja adequado para o trabalho a ser realizado. Esquece dos seus problemas físicos, porque eles não serão o mais importante na viagem. Aí, deixei para lá e consegui, e eu fiquei aqui pensando, meu Deus, 10 dias, 15 dias, agora já caminhando para fechar os 20 dias, e nós estamos de pé, falando em paz, falando em harmonia, trocando experiências com vocês. Eu sempre digo que eu não tenho nenhuma pretensão de trazer conhecimento para vocês. Por quê? Conhecimento vocês têm. Vocês estudam muito. Então, se for medir conhecimento, vai ter coisas por aí que vocês têm mais conhecimento que eu, pelo aprofundamento em determinados estudos. Então, não é conhecimento que eu venho trazer, mas eu venho com aquele carinho, com aquele amor, com respeito, trocar energias que possam renovar a todos nós.
fazer com que a gente possa sair daqui com algo a mais para oferecer de alguma forma a alguém. E ainda pensando, veja bem que eu viajei enquanto estava ali. Ainda pensando, eu fiquei parada na cidade Frankfurt, uma cidade que ela é muito local de trocas, de conexões, de pontes para outras cidades, para outros países, de todas as formas, trem, avião. Frankfurt ele tem um ponto de despertar para outros lugares, como se aqui fosse um grande sol que sai irradiando essa sua luz, essa sua energia para todo o país, mas não só para o país, para todo o continente. E eu fiquei ali pensando, é a primeira vez que eu fecho a Alemanha por aqui. E comecei a agradecer os espíritos. Agradecer por esse período que a gente conseguiu subir, descer e tal, e estamos aqui. E eu fiquei pensando, será que a gente conseguiu atender o objetivo dos amigos espirituais? Porque eles tinham um objetivo claro. E nós também temos, cada um de nós. Eu estou achando lindo esse garoto. De quem que ele é? Você? É. Meu filho. Convencida, meu filho. Como é que... Ele não entende português muito não, viu? É. Mas ele tá... Como ele se chama? Benjamin. Benjamin. Ah, Benjamin. Muito bem. Mas, no nosso dia a dia, os espíritos têm objetivos claros. E aí eu pensei no tema de hoje, educação da mente. Falei, gente, como houve todo um engajar de temas para nós concluirmos com um assunto que cada um de nós tem condição de fazer alguma coisa. Mas eu ainda pensei mais, vocês vão falar assim, mas que coisa, quantas horas a Norma deixou ela nesse canto aqui que ela pensou tanto, né? Eu pensei em todos os espíritos que já passaram por esta casa. Me lembrei de alguns. Eu não vou citar o nome para não cometer injustiças, mas assim, me lembrei, por exemplo, da Ana, Dona Ana, não é? Me lembrei da mãe da Eliana, que ela vinha com todo carinho, cada vez que eu vinha, ela vinha e sentava mais desse lado. Eu me lembrei de outros, eu não posso citar os nomes porque eu vou cometer falhas. E fiquei pensando na alegria que eu tenho de ter convivido com essas pessoas aqui. Ainda que a convivência tenha sido curta, rápida, um abraço, um olhar, uma troca de energia, mas a gente conseguiu fazer isso. Então, e a gente vai esticando o pensamento. Vocês já pararam para pensar quantos espíritos nobres já passaram por Frankfurt em todas as épocas da humanidade? Eu não faço a mínima ideia. Mas esses espíritos nobres certamente trabalharam de forma incansável para que Frankfurt pudesse, com todo o progresso, com toda a tecnologia, com todo o desenvolvimento, conseguisse manter. Vou ficar sentada, eu acho que eu não atrapalho muito. Se eu atrapalhar a visão de vocês, deixa. Tá dando para todos mais ou menos? Qualquer coisa vocês me falam que eu torno. Deixa aqui, porque pode ser que eu me levante outra vez. Obrigada. Então, quantos espíritos nobres já passaram por esta cidade? E o que eles fizeram por essa cidade? A gente não tem a mínima ideia. Talvez a gente pense naqueles espíritos que, por exemplo, ajudaram a fundar este grupo.
estimularam coragem, esperança, entusiasmo, né? Para o grupo que conseguiu romper as barreiras e fundar um grupo dentro dessa cidade. Quantos espíritos nobres devem ter ficado felizes pelo fato de encontrar um ponto de luz, que a gente não para pensar nessas coisas, gente. E é em tudo isso que a gente queria falar um pouco hoje. A gente não para pensar que este cantinho aqui, que eu chamo amorosamente, respeitosamente de cantinho, é um ponto de luz. É um ponto de luz em Frankfurt que a gente não sabe o que faz este cantinho em favor dos necessitados. Mas certamente não vieram só os espíritos luminosos. Certamente por aqui passaram também espíritos necessitados. Espíritos que vieram de regiões mais comprometidas, vieram mesmo de regiões densas, da sombra. Alguns vieram para atrapalhar. O que é esse lugar ali? Vamos lá para dar uma atrapalhada nisso. Vamos ver se a gente complica a vida deles. Mas tem aqueles que vieram aqui por curiosidade. E na curiosidade aprenderam. E na curiosidade refletiram. E alguns se transformaram em trabalhadores deste grupo. Eu fico imaginando os espíritos que cuidam da cura, quanto eles não passaram por aqui para curar encarnados e desencarnados que estavam necessitando. Foram muitos. E como é que eles conseguem material para manipular, para curar tantos? Aí começa a entrar coisas tão importantes. Acima de tudo, entra a fé. A fé de cada um. Às vezes, alguns que estão aqui não eram nem espíritas mesmo, mas estavam buscando um canto para aconchegar a alma, para refletir, e acharam um cantinho, né? Outros estão aqui porque estavam magoados, sofridos, deprimidos, e também acharam um ponto de alívio aqui neste cantinho. Tem aqueles que vieram também para aprender. Muitos vieram aqui para aprender. Estou falando mais dos desencarnados. Eles vieram curiosos. O que esse povo faz aí dentro? Será que acende vela, toca tambor? O que será que eles fazem? E vieram curiosos. Mas chegaram, encontraram vibração de paz. Independente sem nenhuma crítica aos que tocam tambor, muito pelo contrário, eu os respeito profundamente. Mas eu estou dizendo na importância para externarmos a nossa fé, a gente não precisa de barulho exterior. A gente precisa movimentar a alma. Então, tudo isso eu fui refletindo ali naquele cantinho e pensando o quanto nós temos que agradecer. Hoje teve alguém que me contou que veio de longe. Meu Deus do céu. Eu acho que a Euda já me levou nessa cidade. Mas veio e chegou. Teve outra que o trem fez gracinha, parou, vou, mas não vou, mais vou. Fez um rolo danado, mas chegou. E aqui estamos. Mas nós não estamos aqui como heróis e como heroínas. Nós estamos aqui porque temos compromisso com a paz. Olha a diferença disso. A gente vem aqui não só para receber, mas para oferecer também o que houver de melhor em nós, para os que estão,
para os que vão chegar, para que os espíritos nobres possam armazenar energia. Eles têm condições de fazer isso? Armazenar energia para na hora certa eles utilizarem. Então, tudo isso traz para todos nós uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade que supera as condições que neste momento nós estejamos enfrentando, não é? Aí, no final de tanta lembrança, eu me lembrei de João Nunes, que eu pegava todo dia que ele ia à casa, em toda reunião, eu parava o carro na porta da casa dele e esperava que ele entrasse. Ele entrava do lado, fechava a porta e eu arrancava o carro. Aí, teve um momento que ele chegou assim, abriu a porta do carro, sentou e disse assim: em tudo dai graças. Fiquei olhando para ele. A gente, quando está perto de algum médium, a gente só espera fenômenos, de uma certa forma, né? Qual é o fenômeno? O que virá? Qual é o espírito que vai falar? Aí eu fiquei toda posuda ali para esperar o espírito. E ele disse: hein? Responde. Eu falei: responder? É. Em tudo dá graças. Eu falei: em tudo dá graças. Não, senhora. Você precisa responder conforme João escreveu. Mas, Nunes, eu sei lá o que é que João escreveu. Então você precisa estudar. Sabe o que o Emmanuel falou para o Chico? Que ele não precisava ficar só preso à base doutrinária. Que ele tinha que ir lá no Evangelho, no Novo Testamento, mas que ele não se preocupasse com as bijuterias. Falei, pronto, bijuteria no Evangelho? Que ele não se preocupasse com as bijuterias que estão colocadas, mas que ele se preocupasse com as palavras de Jesus. Falei, bijuteria, Nunes? As coisas, Joselma, que as pessoas acrescentam e que, na verdade, são só enfeites. Emmanuel falou com ele isso. E sabe o que aconteceu, Joselma? Depois que Emmanuel falou isso com ele, era uma época que eu estava muito perto dele. Emmanuel propôs a ele escrever aqueles 5 livros. Começou com Palavras de Vida Eterna, Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida e Venha de Luz. Aí, foi ali, depois que Emmanuel falou isso com Chico, é que Emmanuel se propôs a trabalhar as palavras pérolas do Evangelho. E saiu essa obra maravilhosa que a gente acompanha. Rendeu o assunto e eu fiquei pensando. Eu falei, bom, eu vou ter que decorar isso, né? Ele falou, procura lá. Não é João, eu falei errado. Procura lá em Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Lá fui eu. E lá estava. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aí eu falei, meu Deus do céu, vou ter que decorar isso. Vai que ele volta a me perguntar isso, né? Pois na semana seguinte, o bichinho abriu a porta, entrou. Em tudo dá graças. Aí eu estava toda convencida. Porque essa é a vontade de Deus. E o resto? Ah, Nunes, não decorei, não. Só isso. Decore. E eu estava preocupada com a frase, né?
Eu estava preocupada em saber de cor. E assim foi acontecendo a cada vez que eu o pegava, eu fui decorando aos pouquinhos, até que um dia eu pensei, hoje eu pego ele. Em tudo dai graças. Eu disse, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele disse, o que você entendeu disso? Eu não sabia direito, porque eu estava preocupada em decorar as palavras. E foi dessa forma que eu fui aprendendo a importância de dar graças a tudo que me acontece. Tudo. E eu pensava assim, Nunes, mas quando a pessoa maltrata a gente, fala mal da gente, dá rasteira na gente, trai a gente, rouba da gente, você quer que eu dou graças a essas pessoas? Ele disse, eu não. Quem disse foi o apóstolo. E ele disse, em Cristo Jesus. O que Jesus fala sobre isso? O que o Evangelho traz para nós a respeito desse dar graças? E aí eu fui refletindo e de repente a minha mente parece que ficou mais amaciada. E eu pude entender que ali eu estava encontrando uma forma de educar a minha mente, de educar os meus pensamentos, que não bastava eu educar. Educação no sentido normal que se vê por aí, muitas vezes é tida como polimento social. Você pode até lá fazer um curso de educação, de boas maneiras, para tratar bem as pessoas. Mas Jesus fala de uma educação diferente. Ele fala da educação que sai de dentro de nós. Porque nós temos as qualidades de Deus em nós. E quando nós começamos a agir de forma diferente, nós começamos a desenferrujar essas qualidades que estão dentro de nós, que a gente nem sabe que tem. Tem hora que a gente nem pensa que a gente é capaz de tolerar alguém mal educado, de ouvir sem responder. A gente pensa que não dá conta. Aí quando passa o fato, você fala, nossa, eu pensei que eu ia explodir, eu consegui. Mas porque você já tem aquilo dentro de você. Não é alguém que traz e te ensina, não. Alguém pode ajudar você a abrir a porta da alma e deixar sair essas qualidades que não são nossas. Inicialmente elas são de Deus, mas nós somos herdeiros de Deus. Então nós temos as qualidades do amor dentro de nós. Olha que coisa séria. A gente deixa, conforme é o caso, né? Poeira, teia de aranha, ferrugem, mas as qualidades estão lá dentro. As nossas qualidades de amor. Eu não preciso ensinar, eu só preciso parar, rever a minha postura. Pensar, vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 919. Como é que eu tratei hoje, no dia de hoje, as pessoas que passaram por mim? Como é que eu enfrentei as situações com as quais eu convivi no dia de hoje? Aí nós vamos percebendo que os pontos de mudança, os pontos de conexão com a luz, eles estão em nós. Nós é que às vezes não percebemos. E precisamos todos educar a nossa mente. Todos os que estamos aqui. Os espíritos menos felizes
Alguns vieram por curiosidade. Outros vieram meio que coagidos pelos espíritos nobres. Você vai ouvir. E eles vieram. Meio a contragosto, mas vieram. Os espíritos amigos, que também vieram nos acompanhando. Os espíritos nobres que conduzem todo o trabalho. Os espíritos trabalhadores que nos ajudam, que nos conduzem. Está todo mundo aqui. Pretensão minha, não. É confiança. Confiança. Então, o que é que nós precisamos? Todos. Educar a nossa mente. Sabe para quê? Para encaixar mente com mente, pensamento com pensamento, vibração com vibração. Para tocar uma orquestra. E a orquestra tem instrumento de toda qualidade. De todo tipo de som. Mas quando bem ensaiado, que maravilha! Toca a nossa alma. Então nós compomos uma orquestra de vibrações. E essa orquestra conta com cada um de nós, devidamente ensaiados, treinados, preparados para amar. Falei no amor agora mais no meio do caminho, exatamente para não incomodar. Porque se a gente fala no amor, logo no início dá a impressão assim, lá vem falar amor, mas isso eu já sei que tem que amar. O Evangelho fala que a gente tem que amar. E aí eu quis começar das coisas que levam a gente a amar. Quando eu, passo a passo, comecei a treinar, em tudo dai graças. Eu amancei o espírito indomável que eu era. Por quê? Eu tinha que dar graças a tudo que me acontecia. Com uma coisa muito séria, ele estava por ali de olho em mim, ele que eu falo, João Nunes. Estava observando. Então, o que eu precisava fazer? Eu tinha que dar graças de verdade. E para dar graças de verdade, eu tinha que, acima de tudo, não registrar as coisas ruins que os outros faziam comigo. Falavam mal de mim, menosprezavam, preconceito e críticas. Tomava coisas que estavam assim, né, na ponta da lança para mim, o outro vinha e pegava. Coisas que eu acho que vocês não passam por isso. Né? Então, mas ele insistiu para que eu desse graças por essas coisas. E eu comecei a treinar. Ai, como era difícil. Você sabia que... E o pior é que quando a gente tem umas mediunidades, eu não vejo, eu não escuto, eu pareço um muro de pedra diante dos espíritos, mas não tanto, porque eu os sinto. Mas eu não, eles não se manifestam para mim falando, eu os sinto. Então, nessa mediunidade, muitas vezes, eu consigo registrar o que o outro falou, pensou de mim. Aí agora eu estou achando muito bom, porque agora todo mundo vai pensar só coisa boa de mim. Brincadeira, gente, muita brincadeira. Então, às vezes eu bato o olho assim, eu sei o que a pessoa está pensando. E isso é um desastre para mim. Porque às vezes eu registrava, agora eu só penso coisa boa, então pode até estar pensando negativo, porque eu já não consigo captar a energia negativa. Mas se eu percebesse que a pessoa estava debochando de mim, qualquer coisa assim, aí vinha um nó, né? Vinha um nó na garganta. Ai, vontade de dar uma resposta. Em tudo dá graças, Josiana. Ai, meu Deus, tem que dar graças. Para dar graças, eu tenho que valorizar a presença dessa pessoa perto de mim.
Porque ela está me ensinando a tolerância. Ela está me ensinando a humildade. Ela está começando a dar base em mim para eu amar de verdade. Amar sem condições. A gente ouve com tanta frequência. Ah, porque a Joana de Anjos fala no amor incondicional. Ah, porque no amor incondicional. E você vai ficando assim. Aí você já sabe de cor essa palavra. Amor incondicional. O que é amor incondicional? Olha a seriedade disso. O amor incondicional é aquele que você ama sem pôr condições. Eu pouco estou ligando se ela tem cabelo azul, amarelo, verde ou vermelho. Eu amo a Silvana, acabou. Eu já não enxergo a cor do cabelo. Eu enxergo o ser. Isso é amor incondicional. A gente conseguir ir além das aparências, além das atitudes da pessoa, além da postura que me agrediu, que me melindrou, que me ofendeu. Isso é amor incondicional. Mas para chegar nesse ponto, eu preciso de exercício. Eu tenho que exercitar muito. E aí, nesse exercício, é que está o tema de hoje. Vocês vão falar assim, a Norma deve ter pensado, não vai falar em educação da mente. Não, estou falando o tempo todo em educação da mente. Sabe por quê? Para eu conseguir ter uma mente educada, eu tenho que começar um exercício. Eu não estou falando para vocês começar com esse exercício em tudo é graças. Eu estou falando para vocês começarem a se olharem. A fazer aquela análise de que o Livro dos Espíritos, na questão 919, nos recomenda, de a cada noite analisar o que fizemos e o que podemos melhorar. Se a gente estivesse no lugar daquele que recebeu a minha postura, como será que eu estaria reagindo? E essa análise vai fazendo a gente ficar mais suave. E se a gente parar para observar que quanta coisa acontece depois de algo ruim que nos aconteceu, e que a gente começa a pensar naquele desastre, puxa vida, enquanto a Euda deu a volta no quarteirão, veio o moço e estacionou na vaga que ela queria, uma vaga grande, bonita, o moço estacionou, que absurdo, por que os espíritos me ajudaram? Olha, que coisa horrorosa da nossa parte. A gente vai querer que espírito fique agora lá com a peito. Né? Então, aí ela andou mais um tiquinho. Naquela ali eu acho que eu entro. E entrou. Mas naquele momento em que ela deu volta, e que o bonde parou, e que ela teve que esperar, e ali o quarteirão era comprido, parece que eram 3 quarteirões num mundo só, e andou, foi lá em cima, voltou. O que será que aconteceu? Quantos espíritos talvez não foram recolhidos por alguma equipe espiritual que recolheu e trouxe? Vamos levar de presente para o grupo lá da Norminha. Para ser educado, para ser orientado, para ser curado. Curado. Então, minha gente, tudo isso que nós falamos é educar a nossa mente. Mas, acima de tudo, no esse educar, nós precisamos ter vontade. Será que eu quero me educar? Será que eu quero educar a minha mente? Ou eu quero impor o que eu penso aos outros que convivem comigo? Qual é a minha condição diante dos outros? E nessa de ter a vontade, eu vou lá no livre-arbítrio. Quanto tempo eu tenho? Já passou da hora, filha?
É, mais 5 minutinhos. Então, eu vou lá no livre-arbítrio. Quando, na minha caminhada evolutiva, eu recebo a razão e passo a ser um ser humano, eu recebi a razão. Aí eu tenho à minha disposição o livre-arbítrio para eu optar por um lado ou por outro. E aí, nessa opção, nas minhas jornadas evolutivas, às vezes eu vou fazendo bobagem. E eu vou fazendo opções por situações que não são as melhores. Eu usei o livre-arbítrio. E aí vem a lei divina. Você fez isso, você optou por isso? Eu não vou fazer você voltar à força. Agora você vai aprender, numa nova oportunidade reencarnatória, você vai aprender a fazer diferente. Aí nós vamos te dar a chance. Você pode até reencarnar no outro local, mas você vai lá para Frankfurt. Você vai lá para o grupo que está lá. E aí, que não tem lugar de estacionar. Você vai para lá para treinar a educação. E aí você vem para cá. E aí, depois de horas procurando, você chega aqui dentro sorrindo. Sorrindo sem reclamar. Pode estar até suando o esforço, mas sorrindo. Agradecendo, ao dar graças. Agradecendo a oportunidade de ter conseguido chegar. Quanta bênção! Às vezes nós só valorizamos as coisas depois que passa. Pode ser que tenha alguém aqui que esteja de passagem na cidade. Está fazendo um curso, está fazendo um estágio profissional e já vai para outro caminho. Mas ele vai guardar na lembrança, no seu psiquismo, a oportunidade que teve aqui. A boa oportunidade que teve aqui de aprender, de exercitar e de levar a experiência para outros que o esperam. Então, quando acontece isso, com o livre-arbítrio, aí, gente, o que acontece? Eu vou passar por experiências, eu que aprontei, eu vou passar por experiências não muito adequadas. E é aí que eu começo a ter que fazer o exercício desse amor integral, dessa educação da minha mente. Porque você não sabe quantas jornadas você fez, mas você chega à conclusão, chega, eu agora quero ir para frente. Eu quero forças para poder pôr em prática aquilo que eu aprendi, que eu estou aprendendo. Eu quero trabalhar no bem, porque pode ser que nesse bem que a gente trabalhe, eu encontre aí um espiritinho aí, criança, que foi um espírito que aprontou comigo. E que alguém abençoado recebeu como filho. E esse o espiritinho vai começar a crescer junto perto de mim. E eu falo assim, meu Deus, mas que menino que eu não dou conta dele. Ai, aí você tem que dar. Começa a dar conta. Respeita o espírito que não quer te chegar de uma só vez. Ama o espírito profundamente. E começa a oferecer para ele o que você tiver de melhor. Esse é o exercício que parte da educação da mente. Não é assim, ó, num simples estalar de dedos. É uma educação, é um exercício repetido. Você vai repetir uma vez, duas vezes. Você vai repetir várias vezes. Até que um dia você fala, ó, eu consegui olhar para a pessoa sem antipatia. Que coisa boa! Não, eu consegui ouvir a pessoa sem reclamar dela, ficar por dentro com aquela coisa assim arrepiada. Consegui. Foi exercício, minha gente. Foi amor. Esse é o amor incondicional.
E quem educa a mente alcança a condição do amor incondicional. Esse é o recadinho que eu quis trazer para nós. Não é para vocês não, para nós, para todos nós. Agradecendo a Deus de poder estar aqui com vocês. A Norma falou se alguém quisesse fazer alguma pergunta, é isso? Alguém quiser fazer alguma pergunta, se eu souber responder, a gente responde. Alguém quer falar alguma coisa? Ô Norma, eu acho que você falou muito. E o povo ficou inibido. Hein? Ninguém quer fala, querida. Eu acredito que você abordou nesse momento sobre olhar o outro sem antipatia, significa reconhecer as sombras que a gente se vê no outro. Sim. Mas reconhecer também, não só a sombra, mas reconhecer que envolto naquela sombra está a luz, o Filho de Deus, que está envolto pela sombra, mas que alguém precisa quebrar ao menos um pedacinho ali da sombra para a luz começar a irradiar. Perfeitamente. É assim que a gente vai convivendo, porque todos nós temos problemas. Aí a gente pensa, como é que o outro me aguenta? Meu Deus, eu sou uma chata, exigente. Como é que as pessoas me aguentam? Mas é só quando você tem tempo de olhar para você mesma é que você começa a perceber isso. Você não vai virar santo. Nós não vamos sair todos aqui de asinha, né? Voando por aqui. Mas nós já estamos, e é isso que a doutrina espírita fala. Nós já estamos propensos ao bem. Nenhum de nós aqui somos espíritos perfeitos, luminosos. Estaríamos em outras faixas. Mas já estamos propensos ao bem. Todos nós que aqui estamos. Se não estivéssemos com um calorão desse, você estava procurando outro local para refrescar. Mas vocês estão aqui, refletindo junto conosco. Então, ao nos vermos assim, através do que o outro nos reflete, nós vamos sim galgando degraus e vamos evoluindo, né? Mais alguma coisa? Eu li uma vez que nós devemos ver essas pessoas que nos desafiam, né, como nossos mestres. Pois é. A partir delas que nós começamos a melhorar, a aprender, né? Então, toda vez que eu me deparo com pessoas assim, principalmente no trabalho, família, essas pessoas são Sim, mas até a gente chegar a este pensamento que elas são nossos mestres, nós já sofremos horrores. A gente já perdeu noite de sono. A gente já ficou sem alimentar. A gente já vibrou vingança às vezes, sabe? Uma vontade de acontecer alguma coisa com aquela pessoa. Até a gente chegar nesse ponto, a gente corre da pessoa, evita a pessoa. Quantas coisas infantis nós fazemos. Aí a gente vai refletindo e vamos chegar nesse ponto. São sim nossos mestres. Graças a eles nós temos a chance de treinar a humildade, de treinar a paciência, de treinar a tolerância. Gente, tem hora que a gente tem paciência com as pessoas, coisas bobas. Da forma que a pessoa mastiga, que faz barulho. Ai, meu Deus, não dá para mastigar de boca fechada, não. Tem que ser de boca aberta. Olha. E aí você fica assim, na outra... Aí eu não vou sentar perto da pessoa. Mas por quê? Ah, não, ela mastiga alto demais, me põe nervosa. Olha. Então,
Nós temos que ir treinando isso. Porque a gente não sabe o que o outro exercita de tolerância em relação a nós. A gente não faz ideia. Então, este é um processo. E eu acredito que todos nós que estamos aqui, inclusive o meu amigo Benjamin, é assim? Aprendi a falar. Deixa ele ficar cochilando. Fala com ele que ele pode cochilar. E fique à vontade. A alma dele está escutando, né? É claro, é claro. E está até me falando o que falar. Então, todos nós estamos preparados para isso. Não vamos ser espíritos luminosos só no estalar de dedos. Não. Mas nós já não vamos recuar naquele passo que a gente conseguiu dar. Eu falo que evolução é igual leitura. Tem alguma coisa escrita? Tem. Quem sabe ler o português ou o alemão, bateu o olho ali, leu. Não tem jeito. Você pode falar assim, não, sabe sim, você sabe o que está escrito. Você leu. Você leu. Então, você leu ali. E a nossa evolução é assim, gente. Depois que a gente aprende certas coisas, a gente pode fingir de sonso. Mas que a gente sabe. Você aprendeu. Isso pouquinho que hoje nós refletimos aqui, a gente aprendeu. Não é nem aprender, a gente recordou. Porque já está dentro de nós. A gente recordou. Não dá para falar que não sabe. Não, eu sei. Eu ouvi. Eu refleti. Eu tirei da toca esse sentimento. Eu sei. Agora eu sei. E é assim que nós vamos mudando. É assim que nós vamos adquirindo coragem. Todos vocês que estão aqui em Frankfurt, em Alemanha, na Europa, são muito corajosos. São muito corajosos. Vocês enfrentam